Fala pessoal, beleza? Vamos falar hoje sobre o treinamento funcional na prática desportiva. Por que esse conceito, por que isso é importante a gente entender? Então, o nosso objetivo aqui é a gente, primeiramente, explicar e desmistificar o que é treinamento funcional e, a partir disso, como que ele se insere dentro da prática esportiva. Como que eu posso levar o treinamento funcional dentro da prática desportiva? Mostrar que o treinamento funcional não é simplesmente botar o atleta, o seu aluno, para bater corda, botar ele para ficar fazendo agachamento em cima de bola pilates, essas coisas. Não, é muito mais do que isso. Ele tem todo um conceito, ele tem toda uma filosofia, ele tem toda uma metodologia envolvida dentro desse processo de treinamento, certo? Então, primeiramente falando, então, como eu estava falando aqui, treinamento funcional. O que é o treinamento funcional? E é justamente isso, treinamento funcional, eles não são exercícios que imitam as posturas e os movimentos dos esportes colocando uma sobrecarga. Então, a gente mais vê. Você pega uma atleta de luta, por exemplo, aí coloca-se lá elastiquinho, pezinho no braço do atleta e bota o atleta para ficar socando com elastiquinho. Ou então o cara é jogador de futebol, prende-se lá um lastro também de elástico, lá, a famosa tripa de mico, e bota esse cara para ficar chutando, realizando um movimento de chute com essa sobrecarga de elástico. Não, isto não é treinamento funcional. Treinamento funcional nada mais é do que você treinar com um propósito. Ou uma determinada função. Então, você tem um propósito, um objetivo para desenvolver uma determinada coisa, uma determinada capacidade, uma determinada habilidade. E a partir do momento que você quer treinar e desenvolver essas determinadas capacidades, isso é considerado treinamento funcional. E existem critérios, existe uma metodologia, existe toda uma linha de pensamento, uma filosofia para que isso aconteça de maneira organizada, tá? Então, a gente, aqui trazendo como referência, Greg Liberson, em 2017, Michael Boyle, em 2018, eles apontam que é extremamente importante nós analisarmos cada modalidade para que então possamos prescrever um processo de treinamento. Então, não é o que vem da cabeça, não é o que vem da cabeça, não. Existe uma análise da modalidade, existe uma análise das necessidades, para que então eu possa pegar e prescrever esse protocolo de treinamento. Então, é muito importante a gente fazer isso, e a partir desta linha de pensamento, a partir dessa linha de raciocínio, quais são os critérios, o que eu vou estar analisando. Então, primeira coisa, então vamos lá, vamos analisar algumas modalidades. Vamos trazer aqui um exemplo para a gente poder começar a entender e começar a enxergar um pouco o que esses processos avaliativos e essas necessidades das modalidades. Então, trazendo, por exemplo, aqui o basquete. No basquete, nós temos alguns movimentos que acontecem, algumas capacidades que acontecem com muita frequência. Então, por exemplo, deslocamento no plano frontal. Isso acontece com muita frequência, que é uma habilidade fundamental de deslocamento, corrida. E essas corridas, elas podem o quê? Variar a sua intensidade. Ela pode variar a sua intensidade. Ela pode variar a direção. Então, nós temos, então, deslocamento como uma habilidade muito importante nessa modalidade. Nós temos aqui, então, as capacidades de potência e capacidade de agilidade, que também é muito importante nessa modalidade esportiva. E também a estabilidade. Em que momento que a estabilidade acontece no basquete? Quando você sobe, quando você salta, quando você vai pegar um rebote. Então, fez um arremesso, pegou o rebote, você segurou a bola, aterrissa com os dois pés, aterrissa com um pé só. São situações que podem acontecer e que envolvem muito a estabilidade.
Tá? Então, quando a gente... Vamos mudar aqui o exemplo, né? Então, no caso ali, o MMA. O MMA, ele tem uma resistência anaeróbia muito importante, principalmente devido ao quê? Às ações. As ações que acontecem no MMA são ações anaeróbias, aláticas. Por quê? Porque elas demoram menos de 10 segundos para acontecer. Muitos deles, menos até de 1 segundo. E dependendo de uma combinação, ela pode durar de 3 a 7 segundos. Ela pode durar, as ações, dependendo das suas combinações. Então, uma resistência anaeróbia muito importante. Nós temos diversas manifestações de força envolvida. De que forma e de que jeito que são essas manifestações de força? Então, quando o atleta está na luta agarrada, está prendendo o atleta ou o adversário na grade, na maior parte do tempo ali, ele está em isometria. Isometria, 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 isometria. De repente, ele vai desvencilhar do adversário e vai começar a aplicar golpes. Vai começar a aplicar soco, vai começar a aplicar chute, joelhada. Então, ele já sai de uma força isométrica para uma força de velocidade, uma velocidade de força. Tá? Então, são pontos aí importantes, situações que podem aí acontecer dentro do processo de treinamento. Tá? Agora, quando nós pensamos e analisamos, né, quais são os pontos fundamentais dentro de um processo de treinamento, tá? Então, o processo de treinamento ele se dá devido à observação e análise dessas determinadas unidades. Aí nós temos a unidade biomecânica, nós temos a comportamental, nós temos a relação fisiológica e a psicológica. A partir do momento que você analisa essas três, você faz uma relação dessas três unidades, é a partir daqui que nós começamos a desenvolver o processo metodológico do nosso atleta, do nosso aluno. Por quê? Porque elas se interagem, elas estão o tempo todo interagindo, podendo ser interdependentes ou não. Então, é muito importante eu entender essas relações destas unidades para que eu possa ter melhores tomadas de decisão. Então, unidade biomecânica, nós temos a unidade fisiológica, nós temos a unidade psicológica e toda a parte comportamental que envolve o desenvolvimento e empenho do atleta. Então, nós vamos abordar cada uma delas, vamos debater cada uma delas e vamos analisar cada uma delas. Eu vou até utilizar as duas modalidades que eu trouxe como exemplo, para que a gente consiga elucidar com mais clareza todas essas relações, certo? Então, primeira relação biomecânica. Quando eu penso na relação biomecânica, quais são os pontos? O que eu tenho que estar analisando? Quais são as ações? Quais são as ações que estão sendo realizadas? Se é no caso do basquete, é corrida, é deslocamento, é arremesso, é passe. Se eu estou pensando em luta, é soco linear, é soco cruzado, é soco de baixo para cima, é chute circular embaixo, chute circular em cima, chute giratório, soco giratório. Quais são as ações? Outro ponto importante, direções, que envolve a cinemática do movimento. Então, direção. Qual é a direção que acontece? É ascendente? A ação é descendente? A ação, ela é horizontal, para frente, para trás? Ela é diagonal? Deslocamento diagonal? Quais são as direções? Outro ponto importante, os vetores, o vetor de força. Então, se nós estamos pensando aqui, por exemplo, num soco, qual é o vetor de força de um soco? Então, vamos aqui fazer uma rápida análise biomecânica, por exemplo, do soco. Aonde que
Da onde que começa e da onde termina o soco, por exemplo? A força ela começa no centro, começa aqui no core. Então, a hora que você vai iniciar o golpe, centro de força aqui, sai do core, essa força desce para a perna, que vai para o pé, que vai para o solo, você aplica a força para o solo devolve, e aí vem de novo, perna, quadril, tronco, e aí membro. Essa é a direção da força e esse é o vetor de força envolvido para essa ação especificamente. Então, entender quais são as ações, quais são as direções, quais são os vetores envolvidos na modalidade, de acordo com as ações, é de fundamental importância. Para quê? Para que eu consiga otimizar, aprimorar e desenvolver as habilidades necessárias. Se eu estou pensando em forças, manifestações de forças necessárias. Para isso, eu preciso entender quais são os aspectos biomecânicos envolvidos nesta modalidade esportiva. Outro ponto importante, outra relação importante, as relações fisiológicas, os aspectos fisiológicos. Quais são os sistemas energéticos envolvidos nessa modalidade? Então, nós temos o sistema lático, nós temos o sistema lático, nós temos o sistema glicolítico, nós temos o sistema oxidativo. Qual é o tipo de sistema energético envolvido nessa modalidade esportiva? É muito, 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 muito importante eu saber isso. Por quê? Porque a partir disso, eu começo a ver que tipo de estímulo que eu vou entregar para o meu aluno. Que tipo de estímulo eu vou entregar para o meu atleta. Porque senão, eu vou começar... se a gente pegar, por exemplo, vamos botar o futebol, onde tem que dar um tiro lá de 20 metros. Um tiro de 20 metros, por exemplo, ele dura quanto tempo? 10 segundos? 15 segundos? E aí você bota o cara para ficar 1 minuto correndo, 30 segundos correndo, dando tiro de 30 segundos. Você não está desenvolvendo o sistema energético importante, determinante para aquela modalidade. Tem um ponto, uma analogia muito importante que a gente precisa pensar. Uma coisa é qual é o sistema ou qual é o aspecto predominante na modalidade. Outro ponto a se considerar, qual é o sistema ou o aspecto relevante para a modalidade. São duas coisas diferentes. Se a gente pegar, por exemplo, vamos botar aqui novamente o MMA. Se a gente pensar em 5 minutos de duração de um round, ou se a gente analisar o karatê, 3 minutos de duração de uma luta, ele entra dentro do sistema aeróbio. Ou seja, ele é de predominância aeróbia. Porém, o que determina o desempenho é a resistência anaeróbia. Por quê? Porque as ações são anaeróbias. Então, isso é um ponto importante de analisar. O que é predominante e o que é determinante. São coisas diferentes e que faz total diferença na nossa prescrição e na nossa análise e desenvolvimento do programa de treinamento. Ainda no aspecto fisiológico, qual é a relação, por exemplo, estímulo-pausa dentro da modalidade? Isso é muito importante saber. Quando a gente pensa em força, qual é o tipo de manifestação de força que aquela modalidade tem? É muito importante eu estar sabendo disso. Eu saber isso. Eu controlar isso. E eu analisar isso. Porque isso vai me mostrar que tipo de trabalho que eu vou desenvolver com esse indivíduo. Então, saber quais são os sistemas energéticos envolvidos. Saber, por exemplo, a relação estímulo-pausa.
saber quais são as manifestações de força envolvidas naquela modalidade são de fundamental importância dentro dos aspectos fisiológicos para determinar que tipo de estímulo eu vou dar para esse indivíduo. Isso tem total correlação com o quê? Especificidade do esporte. Isto é treinamento funcional. Tá? Então, aspecto biomecânico, primeira análise. Segunda análise, aspecto fisiológico. Quais são os aspectos fisiológicos que aquela modalidade necessita para se desempenhar da melhor forma possível? Outro ponto importante, aspectos comportamentais e psicológicos. Quais são os impactos físicos e mentais do estresse de treinamento? Olha só o que chegou! Vamos abrir aqui, pausa rápida. Pausa rápida. Olha lá. Em primeira mão, vocês estão vendo, olha o que chegou. Segunda edição. Segunda edição do livro Karatê Do de Sensei Geraldo, onde eu tive o prazer de falar sobre trabalho de preparação física específica na modalidade Karatê. Acabou de chegar, acabou de ser entregue. Show! Então vamos lá, voltando aqui. Quais são os aspectos, quais são os impactos físicos e mentais que o estresse do treinamento provoca no atleta? O moço da entrega pediu um código para ele finalizar a corrida, vamos ver com geral. Não é isso? Mas aqui só tem 10, eram 20. Tem uma caixa lá embaixo. Certo? Então, quais são esses aspectos? Não sei. Desculpa, não sei. Eu estava olhando outra coisa aqui. Quais são os aspectos de estresse que acontecem nesse meu aluno? Cara, é muito importante a gente entender isso, por quê? Porque, às vezes, o nosso aluno, o nosso atleta, ele não está performando, não é porque ele não está bem fisicamente, não é porque ele não está bem tecnicamente. Às vezes, ele pode estar passando por algum problema. Às vezes, ele está ali naquele trabalho intenso, no treinamento intenso, a competição está chegando, mas o cara brigou com a esposa em casa. Ou treinamento feminino, a mulher está entrando no ciclo menstrual. O filho está doente. Tudo isso interfere o desempenho, a performance do treinamento. Tudo isso interfere muito o desempenho dele como um todo. Como que ela vai performar? Como que ele vai performar? Será que aquele processo todo, aquela competição, às vezes pode ser uma competição muito importante, uma competição que pode mudar a vida da família? Imagina o estresse psicológico que ele está passando por isso. Então, uma vez que você entende esse processo, você consegue ter melhores tomadas de decisão. Uma vez que você analisa isso, você começa a ter melhores tomadas de decisão para que você consiga promover o estímulo adequado, mas também otimizar a recuperação desse indivíduo. A recuperação desse indivíduo. Então, é muito importante entender essa relação para que você possa dar o estímulo adequado para ele e promover o descanso adequado para ele, tanto físico como também mental. Então, uma vez que analisou os aspectos biomecânicos, os aspectos fisiológicos, o aspecto
comportamental e psicológico, eu venho para outro ponto importante. Isso é uma análise da modalidade. Agora, o que eu preciso fazer? Fazer uma avaliação desse indivíduo. E essa avaliação está totalmente ligada com todo esse desenvolvimento atlético do indivíduo. Qual o objetivo disso? Otimizar o desempenho, prevenção de lesão. São os dois principais pontos que a gente precisa quando a gente pensa num processo avaliativo. Otimizar rendimento e trabalho de prevenção de lesão. Uma vez que você aplica esse processo avaliativo, você começa a fazer o quê? Tomar melhores decisões. Você começa a prescrever melhor. Isso é muito importante. E aqui, um ponto importante é, uma vez que você já fez toda essa análise da modalidade, viu todos os aspectos biomecânicos, todos os aspectos fisiológicos, entendeu todos os aspectos psicológicos que o processo de treinamento pode causar nesse seu cliente, nesse seu aluno, nesse seu atleta, você começa a ver também o quê? Que não são todos os protocolos de avaliação que você vai utilizar. Você começa a escolher melhor quais são os protocolos avaliativos que você vai estar realizando. Se você pega uma modalidade onde você tem, por exemplo, vamos trazer o exemplo aqui, o karatê. Já tem vários artigos que mostram que a relação desempenho determinante, tá? Determinante. O karatê, ele é predominante, mas não é assunto para hoje. Ele é predominantemente aeróbio. Porém, o sistema aeróbio não é determinante no desempenho. Não é porque o aeróbio é predominante que eu vou fazer, por exemplo, um teste de VO2. Qual o objetivo de realizar um teste de VO2, sendo que não é determinante para a modalidade? Se você tem o seu aluno, se você tem o seu atleta, e ele já tem pouco tempo para treinar, para que você vai ficar enfiando um monte de protocolo de treinamento, para poder perder mais tempo? Não adianta. Você vai fazer o cara ficar perdendo tempo à toa, você vai perder seu tempo à toa, e aquilo ali é o mais importante de tudo. Aquela avaliação vai servir para quê? Se ela não é determinante para o seu processo de treinamento. Então, não basta apenas avaliar. A questão é, vou utilizar aqueles dados para quê? Qual é a importância daqueles dados? Para que eu vou expor o meu aluno? Para que eu vou expor o meu atleta a esse processo de treinamento, sendo que não vai ser útil para alguma coisa? Então, não perca seu tempo. Utilize apenas realmente o que é importante. Uma vez, então, que você faz essas avaliações, você começa a entender o quê? A dinâmica neuromuscular, você começa a achar essa ligação entre as necessidades da modalidade e as necessidades do indivíduo. Porque muitas vezes, vamos colocar novamente o basquete. O basquete, ele exige muita agilidade. Só que o seu atleta, para ele ser ágil, ele tem que ter força bem desenvolvida, ele tem que ter velocidade bem desenvolvida, ele tem que ter todas as manifestações de força bem desenvolvida, não somente a propulsiva, que vai fazer ele correr, mas também as forças excêntricas, porque elas vão fazer as frenagens para acontecer as mudanças de direções, e aí sim ele se tornar ágil. Se a gente analisar a mudança de direção, você tem uma aceleração, aí está numa direção, aceleração.
Aí você quer ir para o outro lado. Aí você tem uma desaceleração e uma aceleração novamente havendo uma mudança de direção. Então, eu tenho uma força propulsiva, uma força de velocidade. Você tem uma desaceleração e uma aceleração novamente. Ali você já tem o quê? Várias manifestações de forças envolvidas dentro do processo. E quando você vai fazer uma análise das capacidades, e quando você começa a fazer uma análise das funções articulares também, você começa a achar o quê? Os pontos de disfunção. E o que seria a disfunção? A disfunção nada mais é do que aquele determinado grupo muscular ou aquela determinada articulação, ela realiza a sua ação primária. Mas quando ela tem que realizar uma ação de estabilidade, ela não consegue realizar. Aí o que acontece? O que começa a acontecer? Uma mudança e uma perda de padrão de movimento. Aí começa a acontecer uma disfunção. Então, uma disfunção. Então, é muito importante realizar esses protocolos de avaliação para que você possa ter melhores tomadas de decisão. Aí sim, agora eu começo a entrar dentro do processo de treinamento. Então, você sabe lá todos os aspectos importantes na modalidade, aspectos biomecânicos, fisiológicos, comportamentais e psicológicos. Mais os processos avaliativos, eu tenho necessidade da modalidade, necessidade do indivíduo. Ponto A, modalidade. Ponto B, indivíduo. Como que eu faço para o indivíduo chegar no ponto A, que é a necessidade da modalidade? Então, é muito importante essa análise. Essa análise, sim, vai deixar o seu treinamento mais funcional. Por quê? Porque todo o processo desse treinamento tem uma direção, ela tem um propósito, ela segue uma determinada função. Por quê? Porque você tem claro as coisas que você quer desenvolver. Então, para melhorar o desempenho desse meu atleta, desse meu aluno, o que eu preciso? Entender como ele se comporta. E por que ele se comporta assim? Isso é o quê? Isso é uma análise lá, as análises avaliativas, as análises funcionais. Outro ponto importante, fazer o processo de treinamento um processo de aprendizado. Explica para ele por que ele está treinando aquilo. Qual é a relevância daquele processo? Por que aquilo vai melhorar o desempenho dele? Uma vez que o atleta, uma vez que o seu aluno começa a entender o porquê ele está fazendo aquilo, ele vai se dedicar mais, ele vai assimilar melhor, ele vai ele vai fazer as coisas de forma muito mais intencional dentro desse processo de treinamento. Outro ponto importante, um ponto que nós não abordamos aqui hoje, que é o controle de carga de treinamento. Eu preciso controlar, dentro das variáveis determinantes da modalidade, eu preciso controlar a carga de treino. Vou controlar a carga de treinamento. Por quê? Porque ela vai me dizer quando que eu tenho que acelerar, quando que eu tenho que frear, quando que eu tenho que, o que eu tenho que trabalhar mais, o que eu tenho que trabalhar menos. Será que agora eu posso intensificar o treinamento? Ou será que eu preciso desacelerar o treinamento? Então, isto é muito importante. E para que tudo isso aconteça, é muito importante que você tenha o quê? Um sistema de treinamento definido. Tenha um processo. Tenha uma filosofia de treinamento. Tenha uma filosofia de treinamento com começo, meio, enfim, processos bem definidos. Quando eu quero um determinado objetivo, como é que é esse meu sistema de treinamento? Como é que é a analogia? Como é que é a filosofia dele? Ah, não, agora o objetivo é outro. Como é que serão os processos? Como é que serão as etapas?
Porque se você não tiver isso claro, você começa a fazer qualquer coisa. E quando a gente não sabe para onde a gente vai, qualquer caminho serve. Então, deixe isso muito bem claro. Deixe esse sistema muito bem organizado para que você consiga fluir o seu programa de treinamento de uma forma intencional. O nosso aluno, o nosso atleta, ele percebe quando você está fazendo as coisas totalmente aleatórias. Ele percebe disso. E principalmente quando isso começa a acontecer, quando muitas vezes uma aula não tem nada a ver com a outra. E aí a terceira aula não tem nada a ver com a primeira e com a segunda. E aí a quarta aula vira aquele samba-lelê danado. E aí o cara fala, meu, o cara tá perdido. E o aluno percebe. Por quê, cara? Hoje tem Google. Qualquer coisa, hoje a galera dá um Google, a galera vê. A galera não é mais leiga, não tem mais essa coisa de que o profissional de educação física ele é totalmente detentor do conhecimento relacionado ao tipo estímulo de treinamento. Não tem mais isso. Hoje qualquer um dá o Google, por isso que tem várias academias aí que trabalham praticamente sem professor. Você vê a galera treinando sozinho, porque dá um Google. E para que você possa encantar o seu cliente, para que você possa, para que ele possa perceber que ele realmente está sendo cuidado, tenha um sistema de treinamento definido. Melhore todos esses processos. Entenda o que ele precisa, como que ele se comporta, necessidade da modalidade. Faça ele entender o processo de treinamento, controle todo o sistema de treinamento, controle toda a carga de treinamento e tenha um sistema definido. Isso vai fazer com que ele dê e aporte muito mais credibilidade no teu programa de treino. Isto é muito, 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 muito importante. Beleza, pessoal? Muito, 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 muito obrigado. E nos falamos em breve. Próxima semana, aula novamente. E aí nós vamos estar abordando um novo tema.